Existe maldição hereditária? Será que Deus castiga os pecados dos pais nos filhos? Será que os filhos eles ficam escravos de uma condição espiritual causada por seus pais durante gerações e precisam de alguma espécie de campanha para poder se livrar disso? Fique com a gente que no vídeo de hoje a gente vai responder essa questão tão interessante. Eu sou Matheus Borges, esse é o canal Rapsódia do Logos, e hoje a gente vai analisar 3 textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 9 e 10. No final, a gente vai conseguir trazer uma resposta, uma visão bíblica a respeito desse tema da maldição hereditária, que é algo que boa parte dos cristãos brasileiros creem e ficam aprisionados no medo. Vamos para a Bíblia. Deuteronômio 5, versículos 9 e 10. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 ao 4. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. E nosso último texto, João capítulo 9, versículos 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O texto de Deuteronômio, quando a gente lê no capítulo 5, versículo 9, que diz que Deus castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração, isso não significa que os filhos herdam uma maldição pelos pecados de seus pais. A gente percebe até mesmo pela hipérbole, que diz que Deus abençoa 1000 gerações de quem o ama, de quem preserva a sua palavra, e literalmente dizendo, daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, que ele trata com bondade essas pessoas. A ideia por trás desse texto, na verdade, é que a bênção vai ter uma recompensa muito mais duradoura do que as consequências do pecado. Então, abracem o fato de obedecerem a Deus, de amarem os mandamentos de Deus, porque isso vai abençoar suas gerações por séculos. Essa é a ideia do texto. Mas a ideia também é que pecados trazem consequências. Trazem consequências mais limitadas em relação à abrangência da bênção, mas trazem consequências reais. Isso não significa, de forma nenhuma, que nós respondemos pelos pecados de nossos pais. Mas as consequências às vezes são reais e são terríveis. Por exemplo, o caso do rei Manassés, descendente de Davi, rei de Judá. Ele foi um rei tão terrível que fez tantas atrocidades que o rei que veio após ele, ainda que tenha se convertido, que tenha buscado a Deus, nitidamente a gente vê que diante daqueles próximos reis, o Senhor estava decidido a não voltar atrás. Por causa dos pecados de Manassés, aquelas coisas aconteceram e levou Judá ao exílio. A gente vê isso no texto bíblico, no segundo livro de Reis. Mas agora, olhando para o texto em Ezequiel 18, por exemplo, que é o nosso segundo texto, nós já temos uma censura de Deus a respeito do provérbio que circulava entre os israelitas. Porque os israelitas criaram a noção, provavelmente por causa de uma interpretação errada da lei, de que o homem podia cometer o mal, mas era o seu filho que ia sofrer as consequências. Aquilo que a gente leu em Deuteronômio se repete diversas vezes na lei.
Então parece que os israelitas criaram uma ideia muito errada e vamos ver que continuava presente nos dias de Jesus e dos seus discípulos. A verdade é que a declaração de Deus aqui é bem enfática. Aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, quem pecar é que vai sofrer as consequências disso. Acontece que às vezes as consequências são tão drásticas, mas tão terríveis, que elas perduram por gerações, o que não implica em uma espécie de maldição espiritual. São consequências. A gente vai ver melhor mais para frente aqui nesse vídeo. Em terceiro lugar, quando nós chegamos no Novo Testamento, percebemos que os discípulos, como eu comentei anteriormente, eles ainda tinham parte dessa visão. Principalmente porque aqui no texto, a Bíblia fala que o homem era um cego de nascença, ou seja, ele não cometeu nenhum pecado, pelo menos se presume isso, para que ele se tornasse cego. Ele já nasceu assim. Como ele poderia ter pecado no ventre da mãe e nascer cego? Entende? Na visão da época era isso. Na visão da época, alguém nascer cego, alguém ter uma doença grave, alguma coisa assim, era exclusivamente uma consequência de um pecado. Fosse dos pais deles, fosse das próprias pessoas que viviam aquelas situações. Então eles perguntam a Jesus quem era o responsável por aquele homem ter nascido cego, presumindo que realmente tivesse sido um pecado, provavelmente, dos pais, pelos motivos que acabei de apresentar. Só que a resposta de Jesus, ela, acima de tudo, revela que Deus não está na origem do sofrimento humano, no sentido de que o homem está sofrendo porque Deus meramente castigou ele. Naquele caso ali, Jesus revela, vamos observar no texto, em João, já no versículo 3, que nem ele nem seus pais pecaram. Nesse caso, nenhum dos dois pecou. Nenhum dos três, no caso, né? Seus pais, pai e mãe. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, Deus predeterminou aquele problema para que um dia Cristo fosse glorificado, curando a cegueira daquele homem. Percebe? Não teve nada a ver com maldição hereditária. Uma espécie de herança maldita ou coisa do tipo. Quero trazer 3 reflexões sobre esse tema, respondendo, explicando e tentando mostrar para você que não é preciso ter medo sobre essas coisas. Eu sei que diversas igrejas neopentecostais, principalmente no Brasil, que é o país do qual eu gravo essas coisas, sei que boa parte do nosso público não é do Brasil, mas aqui no meu país isso acontece muito. Não sei como é no país de vocês, mas essa noção de que é preciso quebrar maldições, como se Deus deixasse uma carga espiritual sobre as pessoas que vai passando dos pais para os filhos, isso é completamente antibíblico. É antibíblico. A única maldição que nós herdamos é a maldição do pecado, desde o nosso pai Adão. Essa sim. E nós temos um remédio para isso. Um médico, Jesus Cristo, gerado na eternidade, não criado, 100% Deus e 100% homem, nascido da Virgem e procedente de Deus, Filho de Deus, Messias de Israel, a cabeça da igreja, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, por vezes, né, os pecados dos pais, eles de fato são tão graves, mas tão graves, que eles atrasam o desenvolvimento de gerações. Por exemplo, eu mencionei já o caso do rei Manassés, mas você pode pensar em outras situações mais cotidianas. Traições, por exemplo. Eu quero que você tenha em mente que não é porque o seu pai traiu a sua mãe que isso vai acontecer com você. Não é porque uma tragédia aconteceu lá nos seus avós que isso vai acontecer com você. Isso é completamente antibíblico. Mas, no caso de traições, elas deixam consequências. Principalmente se os filhos, quando presenciaram, eram crianças. Deixa marcas, deixa certas desconfianças. Completamente natural, completamente justificável. Maldades, uma vida de idolatria.
Não é que o filho foi condenado à idolatria por causa do pai. Não, não tem isso na Bíblia. Essa noção não existe na Bíblia. Inclusive, o texto que nós lemos em Deuteronômio está falando sobre idolatria mesmo ali. Não tem essa noção. Isso não está presente no texto bíblico. É fruto de uma leitura ruim da Bíblia, uma leitura péssima da Bíblia. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, observe as palavras de Balaão, lá registradas em Números 23. Quando tentaram pagar aquele profeta, que a Bíblia fala de uma forma um tanto misteriosa que ele era profeta de Deus, embora recebesse dinheiro para profetizar, não tanto diferente de como alguns profetas alegam hoje em dia e cobram por isso, tirando apenas o fato de que eles não são profetas de Deus, e eu posso afirmar isso categoricamente, não são, são usurpadores, são lobos trajados de pastores para enganarem as ovelhas. Mas olha o que Balaão falou. E foi registrado na Bíblia por Moisés, quem escreveu Números, inspirado pelo Espírito Santo. Olha isso aqui. Números capítulo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Em outras palavras, contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus, contra o povo de Deus espiritual, contra os ramos que eram de uma oliveira brava, mas foram enxertados na oliveira, cujas raízes são Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Deus, nós, os gentios, que passamos a fazer parte da família de Deus, graças a Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue. Isso aqui é pra gente também. Não vale encantamento contra você. Não vale adivinhação contra você. Não vale feitiçaria, maldição, nada disso pega. Você não precisa ter medo dessas coisas. Se alguém te amaldiçoar, você deve abençoar essa pessoa. Faça isso. Você vai estar agindo diferente do mundo. Você vai mostrar que você é um filho de Deus fazendo isso. Se alguém te deseja mal, chegue em casa e ore por aquela pessoa. Você só tem a ganhar com isso. E quem sabe esse amaldiçoador não se torne um irmão também. Daqui a um tempo ele esteja abençoando você e a grande família de Deus. Se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com quem de fato você sabe que precisa ouvir isso aqui. Infelizmente, muita gente tem medo de maldição espiritual, de maldição hereditária, melhor dizendo. Mas você não precisa temer nada disso. Creia na bênção de Deus, que é sobre todo aquele que crê. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.